Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso novo programa do SEC TV, o Geração Espírita Z. Hoje, nosso convidado daqui é Marcos Leal. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, gente. Oi, Marina. Oi, pessoal, que está assistindo aqui o nosso canal Geração Espíritas. É uma alegria estar aqui com vocês, para fazer algumas reflexões, para bater um papo. Bom, Marcos é evangelizador da juventude da Mocidade Hauari, no Centro Espírita Luz Divina. Ele é coordenador da juventude da AIJ, da Federação Espírita do RN, e é o organizador do e-book Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência, que foi lançado ano passado, em 2022. Hoje, Marcos vai falar sobre sexualidade, sexo e energia sexual. Não é isso, Marcos? É isso aí, Marina. Vamos bater um papo, e eu já agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder refletir sobre essa temática, tão importante para todos nós, e que muitas vezes a gente não tem esse espaço, Ser tratado como um tabu, enfim, às vezes é tido como algo que não é legal de se conversar, ou a gente tem receios, sobre isso. Então é um bom momento para a gente conversar. Exatamente, É bom discutir, ter um espaço para isso, Principalmente quando a gente tem uma pessoa que já tem muito conhecimento na área, que já tem uma pesquisa na área. Estamos falando, da doutrina espírita, então tudo aqui é com referência, é tudo baseado nos livros espíritas e no que os espíritos trouxeram para nós. Vamos começar então, Marcos? Sinta-se à vontade, tá? A casa é sua, então seja mais uma vez bem-vindo. Valeu, Marina. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. E para a gente começar a bater esse papo, refletir sobre essa temática, à luz da doutrina espírita e do conhecimento que os espíritos, trazem para a gente, trouxeram, eu queria fazer uma pergunta para vocês, duas perguntas, na verdade. E a primeira é: quem de vocês, quando jovem, vocês que são jovens atualmente, e quem é jovem há mais tempo, quando vocês eram jovens, se vocês conversavam ou conversam com os pais de vocês ou responsáveis, no lar, na família, sobre sexualidade, sexo e sexualidade. Vocês conversam, com os pais e responsáveis de vocês? Sim? Não? Outra pergunta. No centro espírita que vocês frequentam, vocês já assistiram a alguma palestra? Ou talvez na evangelização? Sim? Não? E aí? Beleza. Se vocês ainda não tiveram essa oportunidade, de conversar com os pais sobre essa temática, aquela conversa, mais intimista, de tirar dúvidas, conversar mesmo, sabe? Se vocês não tiveram essa conversa ainda, não se sintam sós, Porque muitas pessoas não tiveram também essa oportunidade, assim como de ver, escutar palestras na Casa Espírita. Em 2021, a área de infância e juventude da Federação Espírita do Rio Grande do Norte fez uma pesquisa online, e várias pessoas responderam a várias perguntas, e duas das perguntas eram essas que eu fiz a vocês. E aí, 78% das pessoas que responderam nunca conversaram, ou somente raramente, conversaram com os pais, com os familiares, os responsáveis no lar. E 76% não assistiram a nenhuma palestra na Casa Espírita, ou só raramente. Olha só, gente? 78% e 76% não, ou raramente, tiveram, acesso a conversas ou reflexões sobre essa temática. É um número muito pequeno de pessoas que tiveram essa oportunidade. E aí a gente fica se perguntando por que a gente vive essa realidade, A gente está nessa realidade de não conversar sobre uma temática que é tão importante para todos nós. E aí, por que será? O que é que vocês acham? Muitas vezes é porque o sexo é visto como algo errado, ou algo impuro, ou tido como um pecado.
Às vezes a gente traz isso do nosso inconsciente, né, de outras encarnações, de vivências em religiões que viam o sexo dessa forma, ou mesmo nessa encarnação, de muitas perspectivas, né, na sociedade, nas religiões, enfim, em diversos âmbitos, ainda se tem essa perspectiva de o sexo ser algo errado, ser algo impuro, né? E aí, tem uma história muito legal que Divaldo conta numa das suas palestras, que está até transcrita no livro Sexo e Consciência. Ele diz que ele estava, na época, quando ele era jovem, ele estava passando por alguns desafios nessa área da sexualidade, com muitas energias sexuais aflorando, e ele tinha muitas dúvidas. E aí ele resolveu ir visitar Chico Xavier, né? Ele saiu lá da Bahia e foi para Minas Gerais, né, para a cidade de Chico. E chegando lá, foi muito bem acolhido por Chico e tudo. E aí ele ficava, né, com as perguntas na cabeça, querendo fazer uma pergunta a Chico sobre a temática, mas achava que era imoral, né, que era errado perguntar. E aí ele resolveu que não ia perguntar, né? Tava desistindo de perguntar a Chico, quando o Chico, né, na sua mediunidade, muito assim aflorada, percebeu, captou, sem de volta ter falado nada, né? Chico percebeu que ele queria falar sobre a temática. E aí levou, né, Divaldo lá para um cantinho da casa dele especial, que daqui a pouco a gente conta para vocês, e começou a conversar com Divaldo sobre sexualidade. Olha só, né? Divaldo, esse grande trabalhador, né, do nosso movimento espírita, na sua época, também pela sua criação, né, muito uma religião que tinha o sexo, via o sexo dessa forma, né, como algo que é proibido, que é, enfim, pecado. Divaldo também passou por essa perspectiva dos desafios na área da sexualidade e por essa concepção, ele tinha essa concepção de algo, né, que era errado. Bem, e aí Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela vem falar um pouco sobre essa temática, dizendo que o sexo passou de uma época em que era tido como pecado, havia uma repressão. Ele passou dessa época a uma época de libertinagem, onde tudo pode, né? Na época ali do sexo, drogas, rock and roll, né? Tudo podia, sem consequências, sem pensar nas consequências e tudo mais. Então a sociedade passou de uma época de repressão para uma época de libertinagem. E aí ela reflete um pouco sobre isso. E a gente vive um pouco hoje, um pouco de cada coisa, um pouco desses dois extremos, né? Repressão e o tudo pode. E aí a ideia, né, que a doutrina espírita traz para a gente, os espíritos, especialmente Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vem dizer para a gente para que a gente busque o caminho do meio, nenhum desses dois extremos, que a gente busque o caminho do equilíbrio, né, no uso das nossas energias sexuais. Enfim, aí olha só o trechinho, eu trouxe um trechinho para vocês aqui desse livro, né, Vida e Sexo, que é um livro muito bom, vale muito a pena, gente, a gente ler, né, do início ao fim. Cada capítulo fala sobre uma temática nesse âmbito da sexualidade, fala sobre energia sexual, sexo, afetividade, homossexualidade, carga erótica, casamento, relacionamentos, fala sobre tudo. Muitas coisas legais, muitos assuntos bacanas. Eu li, né, quando eu era mais jovem e continuo lendo. A gente está sempre lendo esse livro, Vida e Sexo. E aí, Emmanuel traz um trechinho que ele resume para a gente a questão da sexualidade, dando algumas dicas, né, como lidar com a sexualidade. E aí ele fala assim para a gente: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas o emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Vejam que ele vai dar algumas dicas diante de alguma situação. Olha, não proibição. Veja, é o extremo do nada pode, né? Não abstinência imposta. Também o extremo do nada pode.
da imposição, da repressão. E aí depois ele vem dizer assim, não indisciplina, que é o outro extremo, é o extremo do tudo pode, né? Indisciplina. E aí ele vai falar assim, também, não impulso livre, ou seja, não de qualquer forma que seja, que não seja assim, né? Então ele vai dizer dois elementos de um extremo e dois elementos do outro extremo, do que não é interessante a gente fazer, né? A gente se comportar dessa forma. E ele vai dar 4 dicas de como lidar com isso. Ele vai dizer assim: mais educação, mais emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo, mais controle e responsabilidade. Então veja, Emmanuel está resumindo aqui para a gente, né, dando orientações sobre o norte. Ele vai dizer, não vá por esse extremo, nem vá por esse outro extremo. Vá por esse caminho do meio. Né? E aí, o primeiro ponto que ele coloca é a educação. A educação, né, a partir dos conhecimentos do Evangelho de Jesus, a educação a partir do conhecimento espírita. E Kardec tem uma frase, né, quando ele comenta a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer para a gente que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Olha só, gente. Então, é a educação que vai nos levar ao progresso moral. Então, como é importante a educação na área da sexualidade, que envolve tantas questões da nossa vida, né? E vocês vão ver, né, como a sexualidade ela é ampla. A gente vai ver mais para frente, né, a visão da doutrina espírita sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre as energias sexuais. A gente vai conversar hoje um pouquinho. E aí, mas a gente já vem destacar agora a importância dessa educação, né? Kardec traz isso, Emmanuel traz também na sua fala, e Joana de Ângeles também traz no livro Constelação Familiar, no capítulo 15, ela vem falar para a gente sobre a importância de se conversar sobre essa temática, né, da sexualidade no lar, dentro do seio familiar. Ela fala assim, ó, a educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade, no dia a dia, sem precipitação nem atraso. Olha só que legal, né? Então essa educação, ela precisa fazer parte do contexto familiar, do contexto também da casa espírita, né, da evangelização, sempre à luz do conhecimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, né? E falando em naturalidade, né, que é a fala aqui de Emmanuel, não, de Joana de Ângeles, né, que essas questões devem ser abordadas com naturalidade, a gente vai voltar agora à história de Chico, de Divaldo, que foi ao encontro de Chico, né, para conversar sobre essas questões. E aí, quando o Chico percebeu que Divaldo queria conversar sobre isso, ele percebeu pelo pensamento, né, pela mediunidade. Ele leva Divaldo, Chico leva Divaldo ao quintal da sua casa e mostra a Divaldo uma laranjeira e começa a falar sobre sexualidade, sobre a inspiração de André Luiz, do espírito André Luiz. Aí começa a dizer, né, a Divaldo, que tudo na natureza é sexo. Olha só, tudo na natureza é sexo. A raiz da árvore, penetrando o solo, em busca, né, da água, dos nutrientes, se convertem em vida. Né? Essa troca dos nutrientes, nesse processo, ali está se realizando uma função sexual. Chico diz a Divaldo, né? Pela inspiração de André Luiz. E aí ele vai dizer que as plantas, né, as folhas e os frutos são o produto dessa relação, dessa troca, né?
de nutrientes, dessa absorção de nutrientes, desse processo. Então ele vai dizer que tudo na natureza é sexo. Por que Chico vai falar isso para Divaldo, né? Porque ele percebeu a importância de trazer o sexo, a sexualidade, como algo natural, que está na natureza. Né? Percebendo que Divaldo tinha o conceito de sexo como algo impuro, né? Imoral. E André Luiz, nesse processo de inspiração, também traz uma fala para o Chico, né, para Divaldo, de Paulo, quando escreve aos Romanos, né, no capítulo 14, versículo 14, quando ele diz assim, que nenhuma coisa em si é imunda. Em si mesma, nenhuma coisa é imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda. E para esses, é imunda. Ou seja, que nada em si, naturalmente, é imundo, mas que o nosso pensamento pode ter, né, entender que aquilo é imundo, mesmo não sendo. Então, é algo que é muito mais do nosso pensamento. E assim é o sexo. É algo natural, algo que está presente na natureza, mas que muitas vezes, de acordo com a nossa criação, as nossas existências passadas, né, os nossos desequilíbrios também que a gente traz na área da sexualidade, do sexo, a gente tem muitas vezes essa visão, a maioria de nós, né, nesse contexto que estamos socialmente atualmente. A gente vê isso pela pesquisa mesmo, né, que a gente comentou no início, né? Quantas pessoas têm receio de falar sobre a temática, tem a temática como um tabu, né? Então, realmente, a gente passa, né? Está nesse processo, nessa perspectiva. E aí, a doutrina espírita, ela vai trazer uma visão de sexualidade, sexo, energia sexual, uma visão mais ampla, né? Traz essa naturalidade e amplia a nossa perspectiva do que são essas questões. E aí, eu queria convidar vocês a bater um papo nesse momento sobre essa visão da doutrina espírita. E eu lembro que quando eu comecei a estudar essa temática, eu achei muito interessante e trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar hoje. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Para vocês, se a gente pudesse assim resumir toda a lei divina em uma só palavra, qual palavra vocês escolheriam? Pensem aí. Se a gente pudesse, né, resumir toda a lei divina em uma palavra. A gente selecionou aqui um trechinho do livro dos Espíritos. É uma resposta à pergunta 888A, né, do livro dos Espíritos, em que os Espíritos falam para a gente o seguinte: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei. Lei divina mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha só, então, amai-vos uns aos outros, ou seja, o amor, resume toda a lei divina. E aí, os espíritos trazem a perspectiva do amor como a lei de atração. E a lei de atração como o amor, dependendo da perspectiva dos seres, né, sejam organizados ou a matéria inorgânica. E aí tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos que fala assim: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E aí os Espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, vamos lá. A lei de atração, que é a lei de amor, é a mesma para todo mundo, seja na matéria, seja nos corpos inorgânicos, como nos corpos orgânicos. Ou seja, em tudo vai estar presente o amor. Que Deus cria, né, os seres e os elementos materiais
E nesse processo de criação, há ali o amor. Desde o princípio, Deus cria por amor, pelo amor. E a atração, né, que existe entre os elementos materiais, esse processo de atração é feito pela essa força do amor. É claro que o amor vai estar ali em várias perspectivas, né, em vários níveis. E aí a gente vai ver isso, né, daqui a pouco. Mas aí eu vou trazer para vocês um novo elemento, que é a energia sexual. Certo? A gente falou agora um pouco sobre a lei de atração, sobre o amor. Mas vamos trazer agora a energia sexual. Vocês já ouviram falar de energia sexual? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, né, no capítulo 5, ele vai falar para a gente que a energia sexual, como um recurso da lei de atração, ou seja, uma ferramenta, né, um recurso da lei de atração, ou seja, da lei de amor, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida. Olha só, a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida. Ou seja, se há vida, há energia sexual. Há essa lei de atração, essa lei de amor, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então ele já liga aí a perspectiva de cargas magnéticas, né? Potencialidades criativas, né, que todas as criaturas têm. E aí ele continua dizendo assim: na essência, verte da criação divina, essa energia, verte, né? Aflora, sai, vem da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Ou seja, Deus cria a todo momento e nesse processo de criação está essas energias, né, energias sexuais que sustentam o universo, que sustentam e constituem e sustentam a vida. Que interessante, né, gente? Então a energia sexual está em tudo, né? Mas então por que ela tem esse nome de energia sexual? Será que essa energia não seria apenas para o sexo? Esse sexo como a gente entende? Então é porque os espíritos também ampliam o conceito de sexo. E para a gente entender como o sexo é compreendido nessa perspectiva mais ampla, à luz da doutrina espírita, eu trouxe um trechinho aqui para a gente do Espírito Camilo, uma psicografia de Raul Teixeira, né? Está no livro Minha Família, o Mundo e Eu. E ele fala assim para a gente: a expressão sexual no ser humano, em particular, corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura, em razão de que a energia criadora, chamada sexual, vamos dar uma pausa aqui. Então, a expressão sexual, né, do ser humano corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura. Certo? Então, nesse processo, é uma forma de a gente entender que Deus, no seu processo de criação, traz ali aquele potencial das energias para nós, né, as suas criaturas. E aí ele vai dizer que essas energias criadoras também são chamadas de sexual, né, de energias sexuais. Ele vai falar assim: em razão de que a energia criadora, chamada de sexual na criatura, permite toda e qualquer forma de criação. Olha que legal. Então, essa energia que verte do nosso Pai Criador, de Deus, né? Ela verte do Criador para a sua criatura. Ela é chamada, a energia criadora, ela é chamada também de sexual. E ela permite toda e qualquer forma de criação. Aí ele continua, né, Camilo? Seja de um texto, uma pintura, ou escultura, um abraço, um beijo ou um aperto de mão. Olha quantas coisas, né? Aí fala assim: quando destinada ao bem, será sempre uma representação sexual de alta performance. Olha que massa, né? Então, essa energia criadora,
criadora que é chamada de sexual, uma criatura, permite tudo isso, né? A criação de um texto, de pintura, escultura, abraço, beijo, aperto de mão. Ele fala assim, qualquer forma de criação. Quando a gente está nos estudos, nos esportes, na arte, né, como ele fala aqui no texto, na pintura, na escultura, num trabalho que a gente esteja fazendo, um trabalho, né, que seja útil, todo trabalho útil tem ali uma boa utilização dessa energia, né? Então, em tudo que a gente puder fazer na nossa vida, tem ali essa energia. A gente está agora conversando, né, refletindo, pensando. Nesse momento, estamos usando essas energias criadoras, energias criativas, energias sexuais. Às vezes, os espíritos também usam o termo energias genésicas, né? E outros termos para dizer assim que são energias que criam, né? E aí, a partir dessa compreensão, a gente vai entender então que o sexo, como André Luiz falou, né, através de Chico Pradivaldo, o sexo está em tudo na natureza. E André Luiz fala isso também, ele faz um relato no livro Ação e Reação, lá no capítulo 15. Ele está lá com o instrutor Silas, e esse instrutor espiritual está falando, né, para André Luiz e para o grupo, né, com que ele está. E ele fala assim: examinado como força atuante da vida, à face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, gerada pelo amor infinito de Deus. Então o sexo está em tudo. Ele fala a rigor, né? Palpitará em tudo. E olha que interessante, desde os princípios subatômicos, ali na matéria, né, nos átomos, e ele dá, nesse capítulo, né, ele continua falando, ele dá até o exemplo da água, né, quando os átomos de oxigênio e hidrogênio se unem, há ali um processo de criação da molécula da água, né, H2O. Então, ali há o sexo. Porque o sexo, os espíritos trazem, né, essa visão, a gente pode fazer essa leitura, é visto como um mecanismo dessa lei de criação. Ele é um mecanismo. Pronto, tá ali os átomos, né, que se unem e geram, né, criam algo, que nesse caso seria a molécula de água. E assim todas as outras moléculas, né, pela união dos diversos elementos, diversos átomos. E ele também dá outro exemplo, ele fala sobre o sistema solar, né, quando os planetas estão ali em volta do Sol, né, nesse processo das leis de gravitação. Há ali também um processo de atração entre os astros. É um processo que é um processo de criação, assim como de atração, assim como nos átomos, só que em outra perspectiva, né? E ele fala então que essa lei de atração, né, nesse processo de criação do sexo estando em tudo, ali há a expressão do amor, né? Esse amor divino, né, que gera, que cria tudo e a todos. Então veja que interessante, né? Os espíritos trazem uma visão de sexo como algo mais amplo. Não é só algo que está ali na perspectiva do ser humano, né, na relação sexual para a criação de corpos, né, bebês, para a reencarnação dos espíritos. Não só ali ao sexo, mas também. O sexo vai estar em todos os estágios evolutivos do princípio inteligente, em todos os processos de atração da matéria. Né? Quando o princípio inteligente está ali nos minerais, né? No processo de atração dos átomos, ali há a força de amor, há o sexo, no processo criador. Quando nos vegetais já se desenvolve a sensação, né? Também há ali, né, nos vegetais, o processo de troca, né, pela polinização e desenvolvimento
né, de outras plantas, enfim, um processo de continuidade, de reprodução, os vários processos de reprodução. Nos animais também, onde o princípio inteligente já desenvolve os instintos, né? Ali também há o processo de reprodução entre os animais, gerando corpos também para outros animais, até chegar na perspectiva do ser humano, onde o princípio inteligente individualizado já tem a perspectiva da razão. E aí, pela razão, a gente consegue educar os instintos, né, educar as nossas emoções e transformar em sentimentos, que é o nosso próximo estágio, né? A gente já tem os sentimentos, já desenvolve esses sentimentos, mas é aquele sentimento fracionário, né? A gente sente um pouquinho agora, aquele amor, aquele carinho, aquela afetividade mais pura, genuína, mas é algo de frações, não é algo contínuo. A gente compreende, né, pelas nossas leituras das obras de Kardec, né, da codificação, das obras básicas, podemos chamar assim, das literaturas, vamos dizer também que os espíritos, depois da codificação, vêm trazer informações, a gente consegue observar que há um processo. Assim como a gente, o princípio inteligente enquanto animal tinha a inteligência com raciocínios fragmentados, vamos dizer assim, pensamentos fragmentados, ele não tinha um raciocínio, que seria os pensamentos continuados. A gente, enquanto ser humano, a gente ainda não tem o sentimento continuado. A gente tem frações de sentimentos nesse nível do amor, né? Que um dia a gente chegará lá, como Jesus chegou. Então a gente imagina que os espíritos, no nível de Jesus, já têm esse sentimento continuado. Assim como a gente tem a razão, que é o pensamento continuado, os espíritos mais evoluídos têm esse sentimento continuado. E é onde a gente quer alcançar, né, gente? Então a doutrina espírita vem trazer nessa visão mais ampliada de que é o sexo, né, como esse mecanismo de criação da lei de atração, da lei de amor. Vem dizer para a gente que essas energias sexuais, elas são energias também criadoras, na verdade podem ser chamadas assim, e são a forma como a gente se utiliza, né, o mecanismo como a gente se utiliza para criar, né, a partir dessas energias que vêm do nosso Criador, a gente se utiliza delas para o processo de criação em tudo na nossa vida. E, assim, a sexualidade, também nessa visão mais ampla, seria a expressão, né, o uso dessas energias. Tudo que envolve nessa expressão, esse uso dessas energias, tem a ver com a nossa sexualidade. Ou seja, está relacionado a tudo na nossa vida. Né? Belezinha? E por que, então, estudar tudo isso, né, com esses conhecimentos da doutrina que os espíritos trazem para a gente? Por quê? Para que a gente possa buscar aquele caminho do meio, né? Como Emmanuel trouxe, né? E quando a gente estava falando inicialmente das dicas de Emmanuel, para que a gente buscasse esse caminho do meio. Tudo isso é para que a gente possa usar bem essas energias criativas, essas energias sexuais. Que principalmente na fase da juventude a gente está ali com muitas dúvidas, né? Assim como Divaldo, todos nós temos esses desafios, né? Essas dúvidas, esse momento de muitas energias aflorando e como usar, né? Então a doutrina espírita vem nos auxiliar nessa perspectiva. Qual o melhor caminho a seguir? Como utilizar essas energias? E aí a gente lembra, né, para a gente finalizar, a orientação de Emmanuel, né? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas o emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E é isso, gente. Nós estamos juntos nesse processo, né, de aprimoramento, de evolução, nessa encarnação, nas próximas que virão, ressignificando muitas questões que a gente já vivenciou e sempre buscando
né, alcançar esse objetivo, né, que Jesus trouxe para a gente, do amai-vos uns aos outros. Então, Marina, é um pouco das reflexões que a gente gostaria de trazer aqui para o pessoal hoje, mas assim, tem muitas coisas para a gente refletir, essa temática é muito ampla, mas a gente fica aqui com essas reflexões iniciais, também esperando as próximas oportunidades de continuar essa reflexão. É muito importante a gente trazer essas temáticas. E quando você estava falando, eu estava igual aquele emojizinho do WhatsApp, né? Com a cabeça aqui assim, estourando, né? Como se fosse explodindo de tanta informação. E você ia falando e iam vindo para mim mensagens do próprio Evangelho, né? Como aquela da árvore que dá o bom fruto e da árvore que dá o mau fruto. Porque nos faz refletir, na verdade, sobre as nossas intenções e como a gente direciona tudo aquilo que a gente faz, pensa, né? Incluindo a energia sexual. Porque, às vezes, quando a gente fala da energia, a gente pensa que ela é sozinha e a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Então, é sempre bom lembrar que tudo também depende da intenção que a gente coloca nas coisas, incluindo na energia que a gente coloca, né? E pensando nessa energia como energia criativa, né? Como uma energia que se coloca em tudo, que existe em tudo, e que existe desde os primórdios, desde antes, né? Desde sempre, digamos assim, até os dias de hoje, e que vai existir para sempre, me veio uma coisa na cabeça que você falou um pouco ainda no começo. Nós passamos por diversos processos evolutivos, né? Desde de minerais, vegetais, até os dias de hoje. Então, pensando que essa energia ela está presente desde sempre e vai existir para sempre, acredito eu, não sei se é coisa doida da minha cabeça, mas que há uma diferenciação entre essa energia durante os estágios evolutivos da humanidade. Então, trazendo um pouco mais para perto, os homens primitivos, por exemplo, e os homens de hoje, eles utilizam essa energia da mesma forma? É a mesma energia? Fale um pouco para a gente sobre isso, porque eu fiquei com essa curiosidade e eu não sei se o meu pensamento faz sentido. Então, vou mandar a bola para você. Massa. A sua reflexão, Marina, faz todo sentido. À medida que a gente vai evoluindo, apesar dessa energia ser a mesma, né, que provém do Criador, a gente vai evoluindo e vai utilizando-se dessa energia de forma diferente. Né? Cada vez que a gente se aprimora moralmente, mais a gente sublima, vamos dizer assim, essa energia. O Livro dos Espíritos traz para a gente, né, a ideia de que quando a gente evolui o espírito, a gente se desprende cada vez mais da matéria. Os espíritos puros, eles já estão essencialmente libertos da matéria, né? Desprendidos da matéria. Mas a gente, como a gente está ainda nesse processo de evolução, a gente ainda está ligado, né? E cada vez mais que a gente evolui, a gente se desprende um pouco da matéria. E aí essa energia a gente utiliza de forma mais leve, né? Mais sutil, se a gente puder chamar dessa forma, né? E tem uma fala de Joana que ela diz mais ou menos assim, é no livro Despertar do Espírito. Ela fala que à medida que essa energia sexual ela é expandida, que a gente vai evoluindo, mais sublime ela se torna, principalmente quando direcionada pelo amor. Então é o amor, né, o aprimoramento moral que vai fazer com que essa energia, que é a mesma para todos, seja utilizada de forma diferente, né, cada vez de forma mais sutil, mais sublime. É isso, Marina. Mais ou menos, né? Não, mas tá ótimo, porque eu acho que é um tema tão complexo e tão amplo que fica difícil a gente discutir aqui em 30, 40 minutos, né? Não tem como falar todos os aspectos. Por isso que já fica deixa aqui para uma próxima oportunidade você estar com a gente novamente para gravar e falarmos um pouco sobre isso, né? Mais uma vez. Bom, gente, é isso. Nos despedimos aqui de Marcos, pelo menos desta vez, mas haverão próximos encontros. Peço para você que, se você ainda não assistiu os vídeos que a gente já tem aqui no canal, vai lá, assiste, né? Compartilha com seus amigos, porque são conhecimentos muito interessantes e muito importantes também para todo mundo, não só para essa geração Z, né? Mas para todos. Então, fica com a gente, manda o seu comentário e também sugestões. Estamos super abertos para sugestões. É isso, gente. Até a próxima.
Valeu, gente.